nós temos aqui previsto, a gente tem o pessoal da Quanta conosco, a Quanta Consultoria, para conversar um pouco sobre um artigo que foi publicado, né, artigo esse, modelo contábil aplicável aos consórcios públicos e aos arranjos de desenvolvimento da educação. Temos também o Instituto Articule, que também vai conversar com a gente sobre um artigo e sobre alguns vídeos, também sobre o tema contratações conjuntas. Temos as iniciativas que foram convidadas para compartilhar experiências bem-sucedidas, né, sobre compras consorciadas, contratações conjuntas, que é o CIVAP de São Paulo e o ADE Norte Gaúcho do Rio Grande do Sul. E a gente também trouxe um levantamento que foi feito na rede de colaboração de outras iniciativas que também compartilharam com a gente algumas experiências nesse sentido, e que não estão aqui para contar com detalhes, mas a gente organizou isso num levantamento que vai ficar disponível, assim como todo o conteúdo do encontro de hoje também. Temos aqui o Robson Zucoloto, que vai conversar sobre esse artigo da Quanta, e também o Ismar Cruz, representando o Instituto Articule. Eu agradeço aí ao convite, né, para a gente poder apresentar um pouco sobre a ideia desse trabalho realizado aqui com a Quanta, né, em parceria com o ICPD. A gente fica ouvindo a leitura do currículo, né, e é engraçado, ela podia começar falando assim, o Robson é flamenguista, né, o Robson mora no Espírito Santo, descontrai mais, né, faz essa coisa curricular, é legal, mas, né, mas é isso, eu tenho realmente uma formação toda na área de contabilidade, e a gente teve um desafio, né, posto pela fundação, que era discutir um pouco mais, ou tentar entender os caminhos possíveis de como tratar as questões de finanças públicas ou de contabilidade pública no contexto dos consórcios e dos arranjos de desenvolvimento da educação. Eu fiz aqui uma síntesezinha de duas figuras, se eu puder compartilhar aqui. Estão conseguindo visualizar? Sim, beleza. Perfeito. Isso. Então, esse trabalho foi realizado, né? Eu fui autor desse trabalho junto com o Janilson e o Jones, que são dois colegas aí que já pesquisam junto, né? A gente já pesquisa junto há algum tempo. E o desafio era fazer o quê? Era fazer um texto que tivesse esse objetivo de apresentar modelos contábeis que fossem aplicados aos consórcios públicos e aos arranjos de desenvolvimento da educação. Então tá, eu tenho um arranjo, né, eu tenho um consórcio, o que eu estou sujeito, o que eu não estou sujeito, quais são as possibilidades. Então a gente foi trabalhando a legislação toda e tentando entender de forma geral ao que tanto os consórcios quanto os arranjos estariam sujeitos. E aí, para fazer isso, a gente resgatou aí algumas legislações, que são as principais legislações de finanças públicas do Brasil, que é a Lei 4.320, a Lei 6.404 de 76, que é uma lei também que rege a SA, mas a Lei 4.320 principalmente, tem aqui então onde está 4.320, leia-se aí, onde está 6.404, leia 4.320 de 76, né, tem um errinho de digitação aí, são duas leis, né, uma que foi criada lá no passado para sociedades anônimas e uma para o setor público. A Lei de Responsabilidade Fiscal, as normas de contabilidade aplicada ao setor público, e o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Aqui a gente trabalha duas questões que eu acho importante a gente já, de partida, ter um pouco de compreensão. Eu vou tentar ser muito sucinto, mas a gente acostumou no Brasil, durante muito tempo, a tratar as questões contábeis só de acordo com a Lei 4.320, de 76, que é a Lei de Direito Financeiro e de Finanças Públicas do Brasil. Então, o orçamento, a LDO, o PPA, tudo está regulado nessa lei, né? Como que você executa o orçamento, como você presta conta, tudo está lá nessa lei, como você trata contabilmente o orçamento, o que você registra, o que você não registra, né? Tudo isso está escrito nessa lei, tudo isso está posto lá, então ela é a nossa base para a contabilidade pública no Brasil. E essa lei, ela se refere ao orçamento público. Tá? Só que mais recentemente, sobretudo a partir de 2014, 2015, a gente começou a ter algumas alterações no Brasil dos modelos contábeis vigentes.
Então, antes, essa Lei 4.320, ela tratava do orçamento, e o orçamento é, como a gente sabe, é um crédito que você vai executar durante um ano. Você tem um crédito como gestor público que você precisa consumir esse crédito ao longo de um ano. Ao consumir esse crédito, você precisa fazer os referidos empenhos, liquidações, pagamentos, você precisa reconhecer a receita quando você a obtém, né? E isso é o que a gente chama na contabilidade de modelo de caixa, tá? Ou seja, regime de caixa. Você executa a sua contabilidade como a gente faz como pessoa física. Eu recebo tanto e gasto tanto. Entra tanto e sai tanto. É um regime que a gente chama caixa, entrada de caixa, saída de caixa. A questão é que a gente está passando por uma mudança, e essa mudança traz um outro regime. Então, a gente não deixa de ter um para ter outro, a gente tem os dois ao mesmo tempo, né? Por isso que essas normas de contabilidade aplicada ao setor público, o manual de contabilidade aplicado ao setor público, também entraram na análise, porque eles trazem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos também pelos consórcios públicos e pelos arranjos de desenvolvimento da educação. Então, a gente não vai entrar nesses meandros, nesses detalhes, mas é importante, assim, de ponto de partida, a gente entender que toda discussão que ocorre na contabilidade pública, ela ocorre de partida, né, por dois modelos. Um que a gente chama de regime de caixa, ou também, mais tecnicamente falando, regime de comprometimento do crédito, você compromete o crédito por empenho, liquidação e pagamento, ou, né, você trabalha e você trabalha simultaneamente com outro regime, que é o que a gente chama de regime de competência. Regime de competência vai entender que você tem ativos, passivos e riqueza, e resultado, né, que pode ser positivo ou negativo. Então, ele trabalha com a ideia de que, olha, não é o recebimento que caracteriza o lançamento contábil, né, é a existência de uma operação, ainda que ela não tenha sido recebida ou paga, né, no período em que ela ocorreu. Então, dentro desse contexto, a gente precisa entender o seguinte, olha, existem os consórcios públicos, e foi nosso primeiro trabalho, né, tentar entender o que eram esses consórcios e entender o que essa legislação fala em relação a esses consórcios. Então, de partida, né, tentando sintetizar o que a gente encontrou lá nos consórcios públicos, inclusive esse quadro aqui, ele está lá no próprio artigo, né, a gente tem duas bases legais, né? Os consórcios públicos, eles vão se constituir como consórcio de direito público ou de direito privado, tá? Os consórcios, né, organizados pelo direito público, eles vão normalmente ser constituídos como uma associação pública e eles integram a administração pública, tá? Então, isso é uma coisa importante, porque se ele integra a administração pública, ele é parte dessa administração pública. Sendo parte, tá, tem uma questão importante que a gente precisa destacar, porque quando eu falei, olha, a gente trabalha com duas leis ou com duas normas para a contabilidade. Uma que é a Lei 4.320 e a outra que é a norma de contabilidade do setor público. E essas normas, elas tratam essas coisas de forma diferente. Então, por exemplo, se uma lei, né, como a gente olha, por exemplo, aqui para o consórcio público de direito privado, que é uma entidade privada, não existe consenso sobre integrar ou não a administração pública, né, se a lei dos consórcios não deixa isso muito claro, se integra, se não integra e tal, existe uma discussão, não há um consenso sobre isso, a norma de contabilidade vai dizer o seguinte, integra porque alguém tem o controle. Então, para efeito de contabilidade, você vai cumprir regras da contabilidade pública, você vai ter que prestar conta, você vai ter que consolidar esses demonstrativos, né? Porque se você constitui uma entidade de direito privado, quem é que controla essa entidade de direito privado? Se é um ente público, né? Qual seria a discussão que a gente teria? Se você tem o controle, né? Isso, em tese, iria integrar a administração pública para vários efeitos, tá? Para alguns efeitos, não. Então, e aí isso é importante por quê? Porque independente dessa personalidade jurídica, né? Tanto o consórcio público, regido pelo direito público ou pelo direito privado, eles estão sujeitos a várias regras, né, da administração pública. Então, regras para compra, para celebração de contratos, para prestação de contas, para admissão de pessoal, né, as normas, né, de direito financeiro e de execução de receita e despesa são aplicáveis a esses consórcios. Então, mas eu sou um consórcio privado, eu tenho que fazer contabilidade pública, né, como o governo faz, você está sujeito à mesma norma. Você pode até fazer pela norma do direito privado, mas em algum momento você vai ter, o Estado, digamos, vai ter que consolidar isso
E isso porque você tem o controle, se você tem um controle, você pode ter ali um ativo, digamos, que a gente chama de podre, né? É um ativo ruim ali, você pode ter um consórcio que foi constituído, que está com um passivo muito elevado, que está com problemas financeiros, e como é que o usuário dessa informação contábil vai saber se esse consórcio não integralizar ou não consolidar essas contas para que a gente tenha esses efeitos, né? Então, está sujeito a tudo isso, inclusive para admissão de pessoal e tudo mais. Desculpa, para receitas e despesas. Então, desse jeito, vai submeter as normas de fiscalização contábil, financeira, dos tribunais de contas, vão usar os regimes, né, o regime financeiro, descrito na 4320, de 64, e vão aplicar as normas de contabilidade do setor público, que é um conjunto de normas, hoje deve estar em torno de 35 normas, mais ou menos, né, quando todas convergirem, é um total de 44. Então, tudo isso vai acontecer o quê? Vai dar uma série de outras regras, às quais os consórcios públicos precisam estar atentos. Por quê? Porque, senão, em algum momento, um órgão de fiscalização e controle pode requerer esse tipo de prestação de contas dele, pode requerer do próprio ente que constituiu o consórcio, né, algum tipo de informação contábil que, no entanto, não está ali presente ou informado como deve ser. Então, existe uma estrutura legal, né, que deve ser observada por esses entes, que no Brasil, de alguma forma, sempre passou meio que lateralmente, mas que agora, com todas essas mudanças de regra de contabilidade, é muito provável que num período de tempo aí razoavelmente curto, né, a gente comece a ter mais demandas por esse tipo de prestação de contas e de estruturação de contabilidade. Em relação aos arranjos, né, dada a natureza jurídica deles, ou a não natureza jurídica deles, a gente também ficou pensando o que poderia ocorrer com relação a esses arranjos. Como é que a gente trataria, do ponto de vista legal, financeiro, contábil, né, esses arranjos. E a gente fez um modelinho aqui, que é justamente para tentar dar uma ideiazinha aqui para vocês do que acontece. Então, um arranjo ele vai ser constituído por quem? Por dois entes, né, por um grupo de pessoas, mas a gente usou como modelo aqui 2 entes públicos. E aí, esse esqueminha aqui, ele é interessante, se vocês observarem no artigo, a gente vai descrever cada coisa aqui, né, em detalhes. Por quê? Porque se é constituído, não há, em tese, uma natureza jurídica. Você vai ter que decidir como esse arranjo vai funcionar. Então, a primeira questão, né, a primeira pergunta que a gente faz ele vai ser executado diretamente? Né? Quem vai executar é quem? É o ente? Os 2 entes, né? O que vai acontecer? E aí a resposta pode ser não, né? E a gente vai seguir pelo caminhozinho do não aqui, pela setinha do não, né? E aí a outra pergunta vai ser, será utilizado um consórcio público? E aí a gente já caiu no consórcio de novo, que é a resposta anterior. Se não, vai ser um contrato de gestão, né? Uma celebração de um acordo de gestão, que tem as suas próprias regras e seu próprio universo de funcionamento. Se sim, a pergunta que a gente tem que fazer é como no slide anterior, se esse consórcio, né, ele é um consórcio constituído como uma associação pública, um consórcio de direito público, ou um consórcio de pessoa jurídica de direito privado, né, que a gente chama de modelo 2, modelo 2 modificado, e o modelo 1 para quando é só um contrato de gestão. Havendo isso, né, esses órgãos, sendo um consórcio, ele vai se submeter às regras contábeis da 4320, das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, e aqui no artigo a gente não fica abrindo a questão contábil, né, assim, olha, o lançamento é esse, quando há uma receita, quando há uma despesa, porque isso é cansativo, isso é uma coisa que é específica de pessoas que trabalham com contabilidade, mas a ideia do artigo é simplesmente dar uma ideia, olha, se eu me constituir assim, né, eu posso me constituir assim. Se eu me constituir assim, tem um conjunto de regras, que é a 4320, as normas de contabilidade do setor público, lei de responsabilidade fiscal, que eu devo estar atento, né? Por outro lado, voltando para essa pergunta aqui, será executado diretamente, né? Se a resposta for sim, né, eu tenho 2 possibilidades, novamente aqui, né? E aí a pergunta vai ser, haverá centralização dos gastos num dos entes? Então, você tem 2 entes, e fala assim, ó, vamos constituir um consórcio aqui, um arranjo de desenvolvimento aqui, e esse arranjo de desenvolvimento vai fazer a gestão de uma quantidade de recursos. A pergunta é, vai ser centralizado em um, ou cada um vai executar parte disso? Porque isso é uma questão que tem que estar claro lá na hora que a gente pensa isso conjuntamente. Quem vai executar o quê? Como vai executar? Porque isso envolve, inclusive, uma questão de como a gente vai
controlar as contas por fonte de recurso. Então, olha, se esse recurso aqui é para o arranjo, né, se é uma receita que é destinada para o arranjo, se é um gasto específico do arranjo, eu tenho que ter lá uma fonte, uma destinação, para poder carimbar, digamos, carimbar esse recurso para ele ser bem executado. Então, a gente tem duas possibilidades, né? Se essa centralização dos gastos, né, for em um dos entes, a escrituração contábil vai ser toda feita nesse ente que centraliza. Né? O outro vai repassar recurso, coisas desse tipo. Na hora que ele repassar, ele faz a contabilização do repasse, e quem receber faz a contabilização do recebimento, e aí executa a compra, a contratação, e faz ali o que ele tiver que fazer. O outro é se isso ocorrer descentralizado, cada um faz a sua parte, né? Controlando origem de recurso e controlando aplicação desses recursos, mas cada um faz ali, faz os acordos, faz os contratos, e cada um vai fazer aquilo que tem que fazer. Aí cada um faz a sua contabilização específica, de acordo com as normas de contabilidade do setor público, ou com a Lei 4.320. Então, a ideia do artigo era um pouco mais, assim, digamos, descomplicar um pouco esse cenário. O que eu faço do ponto de vista de finanças, ou como eu me organizo do ponto de vista de finanças públicas, né, se eu for um consórcio, ou se eu for um arranjo de desenvolvimento da educação. Então, em tese, é isso, né? A gente não tem muito mais tempo, acho, também aqui para ficar discorrendo sobre o tema, mas a ideia é essa, é uma ideia simples, uma ideia de organizar um pouco ou ajudar um pouco as pessoas que estão nesse campo e que não são desse terreno, né, mais árido de contabilidade e finanças, a ter um pouco dessa ideia inicial. Tá? Eu fico aqui à disposição, já nomeio o Sinoel aqui como meu assessor aqui para as perguntas, tá bom? Mas, assim, estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que é um assunto, às vezes, um pouco árido, mas fique à vontade para perguntar sobre conceitos, ou qualquer coisa, é um papo mesmo que entre colegas, apesar de ser a primeira vez, eu estou muito satisfeito de estar aqui, né, conhecendo vocês, falando de um tema já, assim, falou assim, pô, o cara chato, foi lá e falou um monte de coisa difícil para a gente, né, mas estamos às ordens, dado que vocês têm muita experiência aí nesse campo de consórcios e de arranjos, né, que eu, particularmente, vou aprender com vocês também nesse campo. Tá bom? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, e apresentar esse tema. Então, eu convido agora, do Instituto Articule, está aqui com a gente, né, o Ismar, que vai conversar com a gente sobre contratações conjuntas também, tem um material que vai ficar disponível, que é um artigo e 2 vídeos que estão disponíveis nesse material que a gente vai compartilhar também, mas Ismar Barbosa Cruz, que é advogado, auditor federal de controle externo. Boa tarde, obrigado, Mariana, quero cumprimentar a todos, dizer da minha alegria de estar aqui presente com pessoas tão dedicadas a uma área que é a minha paixão da minha vida, enfim, direto ou indiretamente, a educação está conosco, né? E eu tenho muita felicidade, então, de estar nesse momento com vocês. Me foi muito simpática a ideia de tentar estimular a gestão a racionalizar os seus processos de contratação. Eu convivi numa realidade em que eu percebi que muitos gestores, e aqui, naturalmente, temos gestores, sempre ficavam receosos de inovar, receosos de adotar novas práticas, com medo de serem responsabilizados, né? Porque a legislação muito rigorosa, ela foi sendo objeto de cobrança dos tribunais, de contas, enfim, do judiciário. E isso inibiu um pouquinho a criatividade dos gestores, eu acho que de forma ruim, mas é aquela lógica, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? O gestor que uma vez foi admoestado, né, lá e multado pelo órgão de controle fica com receio que sempre está na lei. Mas, enfim, a verdade é que a lei veio também se modernizando e permitindo um pouco mais de criatividade, de procedimentos diferentes, né? E assim, nós temos hoje uma legislação federal e também estadual, municipal, nova Lei Geral de Licitações. Depois, Vida, eu quero saber quem foi que ministrou, qual foi o colega do TCU que ministrou o curso, talvez eu seja, eu imagino quem seja um parceiro meu de treinamento, mas, enfim. A gente costuma olhar essa lei, né, como sendo uma grande oportunidade. Aliás, eu digo o seguinte, eu sou da época do Decreto-Lei 2.300, que é lá da origem da primeira lei de licitações.
nunca o gestor fica feliz com as leis, né? As leis nunca são assim, não fazem a alegria da turma, né? As leis sempre vêm para nos atrapalhar em algum aspecto, por mais que inove, né? Então, assim, a lei não agrada a todos. A lei, eu participei de várias discussões no Congresso Nacional para a alteração da lei, e eu vejo a quantidade de opiniões diferentes. Eu digo que todo mundo fica insatisfeito com a lei. O doutrinador, o tribunal, o gestor, a lei não agrada a ninguém a rigor, porque em alguns pontos ela é lacunosa, tem lacunas, deixa interpretação, em outro ponto ela é muito rígida, amarra muito. Mas, enfim, não vem muito ao caso. E o que eu estava dizendo é que a própria Lei Geral de Licitações atual, né, a 14.133, ela consagra alguns instrumentos que nós podemos nos referenciar para fazer as compras compartilhadas, como eu costumo chamar, mais contratações conjuntas, enfim, compras públicas compartilhadas, enfim, tem vários nomes, mas com a mesma ideia de permitir, principalmente, um ganho de escala, uma racionalização de processos, um ganho de eficiência, né? E nesse sentido, a nova lei, ela amplia, né, a possibilidade da compra compartilhada, muito propriamente adotando o sistema de registro de preços como sendo o mecanismo pelo qual o nosso gestor poderia fazer uma compra que aproveite a outros municípios, a outros gestores, né? Na verdade, uma grande inovação da lei foi permitir o registro de preço, mesmo para as dispensas e inexigibilidades, então, mesmo para as contratações diretas, né? Que antes era só para concorrência, a lei do pregão, por pregão, depois que o pregão foi a lei do pregão revogada, e por aí vai. Então, a nova lei ela consagra também essa possibilidade, o que é uma ampliação, né? E que há, por um lado, vantagens, oportunidades, mas, por outro, desafios, cuidados, riscos envolvidos, né? Eu destacaria também outra inovação da lei, e aí alguém falou que a lei está valendo, e está valendo a anterior, ou a antecessora, que é a 8666, que realmente, no dia 1º de abril do ano que vem, deixa de vigorar, e aí nós vamos contar apenas com a Lei 14.133, né? Nesse caso, não vai restar alternativa. O material que o Renato me encomendou, na época, o gestor tinha 3 alternativas, né, Renato? Ele tinha a lei especial da pandemia. Aliás, essas inovações, algumas delas introduzidas na própria lei 14.133, elas beberam da fonte. Aí está um vídeo na tela, né, que está disponível, vai estar disponível para vocês, um dos vídeos que eu fiz. Beberam da fonte, por assim dizer, das leis especiais da pandemia. Porque o momento da pandemia, apesar de ser muito dramático e difícil para todos, ele ofereceu algumas oportunidades. E uma delas foi o seguinte: era necessário que os gestores pudessem comprar os insumos, os EPIs, com agilidade, a tempo de atender e de salvar as pessoas, salvar vidas, de proteger os alunos e os profissionais. Então, a legislação especial, que vigorou apenas no período da pandemia, inovou em parte em relação a isso, permitindo a eliminação de alguns passos, alguns prazos e algumas modalidades. E a nova lei de licitações, que foi aprovada exatamente no contexto da pandemia, ela aproveita um pouquinho daquelas inovações, nem todas, né? Mas algumas delas, né? E uma especial é o artigo 181, né? E alguns gestores, secretários municipais já me perguntaram se o artigo 181 ele é impositivo ou ele é sugestivo. Eu até, no meu texto, aliás, acho que nem Renato, não sei se sabe, é tanta coisa que eu acho que eu acabei esquecendo de compartilhar com ele. O material que eu produzi para a rede, ele foi publicado na revista especializada da editora Fórum de Licitações e Contratos, assim como você mesmo já tinha sinalizado. Não sei se eu comentei isso contigo, Renato. De toda forma, está disponível o artigo, foi disponibilizado, então, nesse meio dos gestores responsáveis por contratar. E isso, muita inspiração nossa, quer dizer, de vocês e da demanda que foi feita.
Então, alguns me perguntam, puxa, o que diz o artigo 181, né, para aqueles que não lembram? Diz assim, os entes federativos instituirão centrais de compra com o objetivo de realizar compras em grande escala para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades dessa lei. Quer dizer, atingir as finalidades da lei, as grandes finalidades da lei, de uma lei de licitações, é comprar bem, comprar com preço bom, com eficiência, sem prejuízo da qualidade, né? E aí me pergunta, puxa, mas já está valendo? Se a lei 14.133 convive com a 866, qual que... O que nós temos aqui previsto, a gente tem o pessoal da Quanta conosco, a Quanta Consultoria, para conversar um pouco sobre um artigo que foi publicado, né, artigo esse, modelo contábil aplicável aos consórcios públicos e aos arranjos de desenvolvimento da educação. Temos também o Instituto Articule, que também vai conversar com a gente sobre um artigo e sobre alguns vídeos também sobre o tema contratações conjuntas. Temos as iniciativas que foram convidadas para compartilhar experiências bem-sucedidas, né, sobre compras consorciadas, contratações conjuntas, que é o CIVAP de São Paulo e o ADE Norte Gaúcho do Rio Grande do Sul. E a gente também trouxe um levantamento que foi feito na rede de colaboração de outras iniciativas que também compartilharam com a gente algumas experiências nesse sentido, e que não estão aqui para contar com detalhes, mas a gente organizou isso num levantamento que vai ficar disponível, assim como todo o conteúdo do encontro de hoje também. E o dispositivo. Eu diria o seguinte, que a lei já está valendo e, portanto, os entes federativos deveriam se atentar a essa exigência, né, de uma central de compras. E o parágrafo desse artigo, ele fala no caso de municípios menores, até 10 mil municípios, nesses municípios, serão constituídos preferencialmente consórcios públicos para essas compras. Ou seja, há uma orientação expressa da nova legislação de que deve-se procurar fazer compras compartilhadas. Embora o nome fale compra em grande escala, central de compras, isso nos leva a que raciocínio? Bom, uma central de compras compra algo e distribui para todo mundo. Quer dizer, isso não é exatamente uma compra compartilhada. Eu gosto de diferenciar a compra compartilhada, aquela que os órgãos aderem, celebram eventualmente contratos com o fornecedor individualmente, típico do registro de preço, que aí sim, uma compra que digamos assim, o volume, o valor, o quantitativo é maior, porque os municípios, os órgãos vão aderir baseado numa prévia estimativa junto a esses próprios órgãos e municípios. Então, esses mesmos órgãos assinam seus contratos, enfim, fiscalizam a execução, o recebimento e fazem os pagamentos. É uma modalidade mais apropriada, se a gente quiser dizer, de compra compartilhada na essência, porque, ao contrário, quer dizer, a central de compra, ela faz uma única compra e distribui o insumo, assina um contrato e distribui o insumo para todos. Ou estabelece algum tipo de obrigação de quem adere, né? Obrigado, Mariana, eu tenho 5 minutos, tá, joia? Então, essa disposição da lei, ela sinaliza claramente, primeiro, mais claramente ainda, a necessidade de um segmento, um setor que raciocine sobre a viabilidade de compras compartilhadas, né? Ou contratações conjuntas, como queiram. E também a ideia de que sim, e de que os consórcios devem existir quase que obrigatoriamente se não tivermos uma central de compras. Assim, finalizando, pessoal, a ideia, nessa avaliação, o gestor tem que tomar alguns cuidados, né? Nem sempre, e o princípio da motivação, o meu amigo que me antecedeu, esqueci o nome agora, ele falou de uma lei muito bacana, a Lei 4.320 de 64, né? A Lei 4.320, o Robson, obrigado. O Robson falou dessa lei. Apesar de tudo, no Brasil, que se desprezam e se considera a pessoa velha, a lei velha não vale mais, essa é uma das leis melhores que o país já fez, ainda do período democrático de 64, antes do golpe militar,
e ela é uma lei moderna até hoje, em muitos aspectos. E ela fala lá do princípio da motivação. Então, o que eu quero dizer? Ao adotar a modalidade de compra compartilhada, o gestor deve considerar se justifica, porque nem sempre isso acontece. Então, ele tem que motivar o ato. Sempre se justifica como quando, pelas características do bem ou serviço, você puder minimizar a necessidade de novas contratações frequentes, contratações por vários órgãos, né? Quando for, por exemplo, conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, o registro de preço também dá essa natureza, dá essa possibilidade. E quando não for possível definir previamente o quantitativo, se a gente quiser fazer uma estimativa e ir comprando, contratando na medida do possível ou da necessidade. São assim, requisitos que eu chamaria a atenção. E, por último, eu assim, gostaria de fazer uma espécie de jogar luzes sobre as competências de quem vai gerenciar uma ata de registro de preço, que são bastante gravosas. Sugere-se que quem faça isso são municípios ou órgãos que tenham estrutura para tanto, porque há um certo trabalho adicional que é necessário termos uma estrutura, né, capaz. E, por último, um alerta, né? Quem vai aderir a uma ata, cuidado que tomar carona com o carro que não tem manutenção garantida, tá? Que está com pneu murcho, com freio defeituoso. O que eu quero dizer com isso? Uma ata, uma vez registrada, viciada, seja na sua pesquisa de preço, no seu preço contratado, gera implicação não para quem licitou apenas, mas para quem aderiu também. Então, tomem cuidado quando forem, enfim, aderir a alguma ata de registro de preço, se é isso que vocês fazem, tá? Se não for, gente, desculpe aí, mas é uma modalidade de compra compartilhada. Bom, então eu vou ficar por aí, o material está por aqui, né? O material está disponível, eu estou à disposição até o final. Se quiserem me perguntar alguma coisa, tirando as dúvidas, podendo lançar no chat, eu já vou ordenando aqui para responder, se for o caso, se tivermos espaço. Tá bem? Muito obrigado, continuo com vocês, uma enorme honra estar aqui com vocês. Obrigada, professor Ismar, parabéns pela apresentação, pelas considerações. E agora a gente segue aqui, tendo agora as iniciativas que foram convidadas, né, para compartilhar suas experiências. Então, a gente começa com o CIVAP de São Paulo. Temos aqui com a gente Ida, que é diretora executiva do CIVAP, e também a Noeli Pires, que é coordenadora de projetos do CIVAP e secretária executiva da Câmara Técnica de Educação. Então, sejam bem-vindas. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, agradecer o convite, né, e essa oportunidade única, né, de estar nesse momento tão especial de compartilhamento de experiências, né, e uma causa muito nobre, né, que a gente vem há muitos anos juntos, né, nessa empreitada, e a gente vê com grande sucesso hoje todo o trabalho da rede, né, Intermunicipal de Educação, e para mim, né, uma grande honra ter participado dessa história maravilhosa, né. Então, obrigada aí ao Itaú Social, e sempre grata ao Itaú Social pela oportunidade que nos deu de trabalhar com educação, de aprimorar e criar nossa Câmara Técnica, e de realizar grandes trabalhos, né, dentro dessa área tão importante para o desenvolvimento do nosso país, que é a educação, né? Então, um grande prazer estar aqui com vocês. É difícil falar depois do professor Ismar, do professor Robson, né? E um espetáculo, adorei, vou devorar esses artigos que vocês escreveram aí, e é uma área que eu me dedico muito, né? Tenho me dedicado bastante, sou entusiasta, luto por isso. Me aposentei, mas continuo aqui, viu, professor Ismar, no posto, não largo esse osso, né? E porque gosto muito do trabalho colaborativo, principalmente das licitações consorciadas, né? Então, aqui no CIVAP, nós estamos já há muitos anos realizando esse tipo de trabalho, a gente vai ter oportunidade de estar apresentando aqui, né? Sabe, Mariana?
Nós começamos um trabalho com o Itaú Social em 2015, nós já tínhamos algumas câmaras técnicas, né? E já realizávamos as licitações consorciadas, que, por sinal, em 2009, pelo que a gente tem conhecimento, foi o primeiro consórcio que fez uma compra consorciada, né, numa área de serviço público, né, de manutenção da rede elétrica de iluminação pública. E de lá para cá nós não paramos mais, a gente só tem aumentado esse trabalho. Nosso consórcio é um consórcio grande, né? Assim, de número de habitantes, não tanto, porque são uns 700 mil habitantes aproximadamente, mas uma área muito grande de extensão e muitos municípios, né? Estamos hoje em 44 municípios, pequenos municípios. E para o professor Robson, né, que é contador, e professor Ismar, que também está nessa área, são 44 CNPJs, né? E são 44 prefeitos, né? Então, é um trabalho bastante árduo, né? Mas um trabalho, assim, com muitos resultados e bastante prazeroso. Aí, um pouco para vocês entenderem, no desenho do mapa do estado de São Paulo, como nós estamos distribuídos, né? Estamos bem próximos aí do Pontal do Paranapanema, como é conhecido, né? E já na metade, né, no sudoeste quase do estado aí, no centro, né, na região de Bauru. Então, temos Agudos, que fica a 300 quilômetros, né, de distância da nossa sede, mas a gente consegue trabalhar muito bem, mesmo com as distâncias, né, sendo distâncias grandes da nossa sede do consórcio, que é a CIS. Bom, o professor já deu todo o embasamento aí, né, o professor Ismar, na questão das leis que norteiam as nossas licitações, né, e mesmo antes da lei dos consórcios públicos né, essa lei nova que entra em vigor agora, dia 1º de abril, a lei 8666 já nos permitia, né, esse trabalho, né, das licitações compartilhadas, né, e para as compras públicas. Então, a gente realiza esse trabalho desde 2009. O CIVAP realiza esse trabalho, auditados pelo Tribunal de Contas. Eu acho que o professor Robson citou essa questão do Tribunal de Contas, de ser de direito público, de direito privado, mas a minha opinião é que né, toda associação pública ela tem que ser de direito público, né, e tem que ser auditada. Eu acho que a transparência, ela traz muita segurança, não só para quem assume a direção de um consórcio, né, assume a diretoria do consórcio, como também aos entes consorciados, né, você saber que o seu órgão, né, o seu consórcio é auditado pelo tribunal, que tem suas contas aprovadas, que nunca teve um problema nas licitações consorciadas, que nunca foi apontado, isso traz, assim, uma confiança muito grande, né, e faz com que cada vez o consórcio cresça mais e seja mais coeso. Bom, em se tratando da nossa Câmara Técnica de Educação, como eu disse, ela foi formada em 2015, né, inicialmente numa capacitação para gestores de educação, foi formada a nossa Câmara Técnica, espontaneamente, durante toda essa capacitação que foi feita, com o financiamento do Itaú Social, os gestores, trabalhando conjuntamente, descobriram, né, e se incentivaram os demais colegas que podiam fazer também, na área da educação, a licitação consorciada, né, as compras consorciadas. Então, isso foi um trabalho muito bacana, que trouxe muita união para o grupo também, né? Então, não só pensamos na parte pedagógica, na questão da gestão, na questão da capacitação de gestores, de técnicos da área, profissionais da área da educação, mas também somos bem atuantes nessa questão das licitações consorciadas, voltadas para a área da educação, né? Então, já realizamos capacitação de vários itens, né, desde material escolar,
né, alimentação escolar, né, como não podemos mais falar merenda escolar, alimentação escolar, e quando eu falo alimentação escolar, são itens da merenda escolar, né, também como kits da merenda escolar que foram adquiridos durante a pandemia, né. A pandemia nos trouxe foi muito ruim, né, como falando na questão sanitária, mas ela trouxe muitas oportunidades, né, e nos despertou para muitas áreas que estávamos adormecidos, né. Então, nós pudemos também fazer de ovos de Páscoa, que são distribuídos na época da Páscoa para os alunos, mobiliário escolar, eletrônicos, né, e EPIs, né. E também eu gostaria de ressaltar aqui que esse tipo de licitação desses itens nos trouxe um desafio que era como fazer o termo de referência e quem iria fazer o termo de referência, né? Porque no consórcio nós somos poucos funcionários e não tem nenhum especialista nessas áreas específicas, né? Então, isso trouxe oportunidade da gente criar comissões técnicas, né? Então, no caso do material escolar, criou-se comissões de professores que vinham fazer, que eram apontados, escolhidos dentro da Câmara Técnica, que vem fazer a análise dos itens, né? Analisar esses materiais, né? Que eram adquiridos, né? Que são adquiridos pelo consórcio, né? Então, aprova, não aprova, chama o segundo colocado, enfim, todo esse trabalho é feito por essas comissões, né? Na questão da alimentação escolar, nós descobrimos que tinha, dentro da educação profissional, que era o nutricionista, né, que poderia ser nosso grande parceiro na descrição desses itens da merenda escolar, né, e garantir para nós a qualidade daquilo que havíamos licitado, né. Então, nós criamos também uma comissão técnica de nutrição escolar, onde fazem parte um nutricionista de cada ente consorciado, e eles que são responsáveis pela elaboração desses termos de referência, pela descrição dos materiais que vão ser adquiridos, também como eles têm uma comissão que vem fazer análise das amostras, professor Ismar. Então, não é apenas comprar por comprar e nem comprar mais barato, mas comprar com qualidade, né? Então, isso nos trouxe muita segurança e também a oportunidade de valorizar esse profissional e inseri-lo também dentro dos trabalhos do consórcio e até fazer essa interlocução entre eles e o gestor da pasta, né? Que muitas vezes não existe essa interlocução entre eles. Então, isso foi uma experiência muito bacana aqui para o nosso consórcio. E também, quando da aquisição dos EPIs, na época da pandemia, né, a gente pôde contar também com a Câmara Técnica de Saúde, onde a gente tem lá também as nossas comissões técnicas de farmacêuticos, de enfermeiros, né? Então, isso nos ajudou bastante, né? Na questão dos eletrônicos, nós também pudemos formar uma outra comissão técnica, também de profissionais que a gente não trabalhava com eles, que são os responsáveis pela tecnologia da informação das prefeituras. Então, eles que elaboram um termo de referência, fazem análise dos equipamentos que são adquiridos, então, isso é um trabalho fantástico, né? Então, olha, isso é uma experiência, assim, maravilhosa, que hoje, entre todas as câmaras técnicas e comissões que nós temos aqui, nós temos mais de 1.000 profissionais, entre gestores e técnicos dos municípios, que participam e trabalham com a gente, né, sem vencimentos, e ajudam aí um trabalho fabuloso para o sucesso das nossas licitações. Bom, eu elaborei aqui, de uma maneira muito simples, né, como é o fluxo, né, o fluxograma aqui como acontecem as nossas licitações consorciadas ou contratações, né, que a gente realiza aqui no consórcio, né. Então, tudo nasce dentro da Câmara Técnica, no caso dos itens da educação, dentro da Câmara Técnica da Educação, que são licitações que são demandadas pelos próprios gestores, né, são demandas
que nascem dos próprios gestores dentro das câmaras técnicas, né? Ou seja, não é o CIVAP que vai determinar qual licitação vai fazer para os municípios, né? A necessidade é deles, né? Então, eles é que apresentam essas demandas nas câmaras técnicas. Não precisa ser necessariamente uma demanda de todos, né? Mas a gente sempre, quando tem 3, 4, 5 municípios, a gente já tem condições de fazer uma licitação consorciada, né? Bom, isso vai para a Câmara Técnica, né, para a Comissão Técnica, desculpem, né, que elabora o nosso termo de referência, né? Esse termo de referência ele vai ser aprimorado pelo CIVAP, pelo jurídico do CIVAP, pela nossa comissão de licitações, para ver se não existe nenhum vício, nem uma condução por uma determinada empresa, uma determinada marca, né? E logo em seguida, esse termo de referência aprimorado, ele é encaminhado para todos os municípios consorciados. Não interessa se 4 ou 5 municípios demandaram aquele item ou aquele serviço. Todos terão oportunidade de fazer adesão naquela licitação, né? Então, isso volta, né, para a nossa comissão de licitação. Existe depois a consolidação dessas devolutivas, né, dos municípios, dos quantitativos, isso depois planilhado e é confeccionado uma lista única, né, isso que nos dá a oportunidade, né, de termos milhões e milhões de itens, né, que isso vai ter uma demanda muito grande e uma oferta de valor muito interessante depois, né. Logo após essa consolidação, a comissão de licitação encaminha para o nosso jurídico, né, para a confecção do edital, né, e para a publicação. Então, realizada a publicação, elaboração do pregão, os nossos pregões aqui, 99% são pregões eletrônicos, porque a gente nunca sabe qual o recurso o município vai utilizar, se é um recurso do Tesouro, se é um recurso da União, né? Então, o recurso da União, nós sabemos que é necessário que a aquisição seja feita através de pregão eletrônico. Então, a gente estabeleceu aqui que os nossos pregões são todos eletrônicos, né, com raras exceções e justificadas, né, as exceções, pregão presencial, demais todos pregões eletrônicos, né. Bom, após a realização do pregão, a gente passa para análise das amostras, que aí são convocadas as comissões técnicas, né, para análise das amostras. É claro que tudo é acompanhado pela comissão de licitação, mas quem faz a análise das amostras são os próprios gestores ou os técnicos indicados por eles, que fazem parte da comissão. Logo a seguida, esse processo estiver tudo ok, após a análise das amostras, esse processo homologado, né? Logo após, encaminhamos tudo isso para os municípios, através de um link, onde o processo vai estar de capa a capa, como é conhecido, né? O processo jurídico de capa a capa, tudo numerado, com os orçamentos, né? Para que o município possa tirar qualquer dúvida, possa consultar a licitação, e também esse link, ele pode ser encaminhado para o Tribunal de Contas, pode ser encaminhado para o Ministério, onde ele está fazendo a aquisição, talvez, de um bem que ele adquiriu através de recursos federais ou recursos estaduais, né? Só que a partir do encaminhamento desse link, né, com tudo especificado, quais foram as empresas, o contato das empresas, telefones, e-mails, né? Também a gente encaminha o modelo da ata, já vai tudo pronto para eles, né, com o modelo da ata, para cada município, para que eles, a partir daí, todo o processo, o gerenciamento dessa ata, será por conta dos municípios. Então, termina aí o nosso trabalho.
com o encaminhamento desse link, né? Diferente de alguns consórcios que nós temos pelo Brasil, que talvez pela dificuldade de logística, né, tenham que fazer aquisição, né, do princípio do processo até o final, tendo que montar uma central de distribuição, né? Então, aqui nós optamos desde 2009 por ser dessa forma, deu muito certo, né? Isso funciona muito bem, tem trazido, assim, excelentes resultados e também demanda poucos funcionários para o nosso consórcio. Nós somos aqui em 10 funcionários para realizar todos os nossos processos aqui, todos os nossos projetos. E na equipe de licitação, nós temos 4, 5 funcionários apenas, e mais uma assessoria jurídica contratada para realizar todas essas compras, né? Então, isso deu muito certo para o CIVAP, é uma experiência que eu recomendo bastante. Bom, os ganhos, né? Nós temos aí uma economia que depois vai ser demonstrada através de uma planilha que acho que vai ser disponibilizada, né, Mariana, pelo Itaú Social, né? A nossa economia, ela gira em torno, dependendo da aquisição do item, de 15% a 60%, então é bastante interessante. A economia tem sido, assim, fabulosa. A qualidade dos itens adquiridos é excelente, porque os itens são analisados por profissionais competentes, né? Mesmo que, vamos supor que o município não tenha nutricionista para analisar, por exemplo, um item da merenda escolar, mas esse item vai ser analisado para esse pequeno município que tem 800 habitantes, mesmo ele não tendo nutricionista, por nutricionista de outros municípios. Então, vai garantir a qualidade para todos, né? E também o que a gente fez através desses anos, a gente conseguiu padronizar as nossas aquisições na área da educação, seja do material escolar, da alimentação escolar, dos itens de tecnologia da informação, né? Então, muito bacana. E uma coisa que eu acho extremamente valiosa, que aconteceu em todo esse processo, na área da educação, principalmente, é a valorização das equipes técnicas locais e a interlocução, o entrosamento entre eles, né? A nutricionista que não conversava com a gestora da educação, a gestora da educação que tinha restrições contra a nutricionista, o pregoeiro que fazia o termo de referência sem consultar nem nutricionista e nem a gestora da educação. Então, a gente conseguiu padronizar, uniformizar todo esse procedimento e ter excelentes resultados. Os desafios. Os desafios eu tentei resumir em 3 aqui, mas é claro que eles eram muitos no início, né, do nosso processo, mas eu coloquei como os principais aqui, ó, o principal desafio é o engajamento político dos prefeitos, né, na participação das compras consorciadas, ou seja, eles entenderem, né, os resultados que eles vão ter, e ter confiança, principalmente no consórcio, que o consórcio é idôneo e não vai lhe trazer nenhum problema, pois como o professor Ismar colocou aí, a responsabilidade não é só do consórcio, né, mas também daqueles entes que fizeram a adesão, né? É por isso que quando a gente encaminha para eles para adesão, a gente já encaminha o termo de referência pronto. Ou seja, o município, antes de fazer a adesão, ele vai ter acesso a todas as informações que estarão contidas no edital, vai ter acesso à descrição definitiva daquele item, como vai ser, se vai ter garantia, como vai ser a questão, enfim, ele vai ter acesso a todos os detalhes para que ele tenha muita segurança para fazer essa adesão, né? A sensibilização dos gestores como um todo, né? Não só do prefeito, mas também, como no caso da educação, do secretário da educação, né? Sensibilizar esse secretário dos ganhos que ele vai ter trabalhando em conjunto, né? Principalmente nessa área de licitação.
E importantíssimo, né, a transparência de todo o processo. Então, a gente dá acesso aos municípios para participar dos nossos pregões, né? A gente dá acesso do link para eles participarem, eles têm todo acesso, depois eles vão ter, tudo isso está na UDESP, eles vão ter acesso também, eles têm acesso ao link, né, onde está o processo de capa a capa, com todos os detalhes, desde o primeiro documento, que é a adesão do município, até o final, todos os orçamentos, isso, então, a transparência é total, isso eu acho importantíssimo. Esse foi um grande desafio também, até a gente chegar a todas, a deixar tudo isso liberado para os municípios, para que eles tivessem total interferência nos nossos processos e pudessem acompanhar todos as nossas licitações. Bom, não sei se fui fiel ao tempo, Mariana, mas uma última coisa que eu quero deixar para todos, é a minha disponibilidade, a disponibilidade de toda a minha equipe aqui do CIVAP, né, para qualquer detalhamento que talvez eu não pude fazer nesses 23 minutos, né, que foi o meu tempo, e me coloco à inteira disposição. Fui prefeita por 2 mandatos, fui vereadora, estou aqui no CIVAP há quase 20 anos, né, um trabalho que me empolga bastante, gosto muito, e todas as vezes que sou convidada para participar, para colaborar, né, para nos dar as mãos, eu estou sempre junto e continuo junto, né, e o lema do nosso consórcio aqui é sozinho o problema é seu, e juntos ele é nosso, de todos nós. Muito obrigada. Professora Aida, muito obrigada. Parabéns pela apresentação, obrigada por compartilhar com a rede. Então, seguimos agora, temos como iniciativa convidada o ADE Norte Gaúcho. Temos aqui o Samir Casagrande com a gente, que vai compartilhar também as experiências. Então, professor Samir, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Bem, quero compartilhar então com todos de maneira bastante sucinta, mas que possa servir de intuição ou de caminho aí para outras iniciativas, né, poder se espelhar nesse modelo que foi um modelo que deu certo aqui no ADE Norte Gaúcho. Temos vários movimentos relacionados ao ADE em conjunto com o consórcio. Só para explicar um pouquinho como é que o ADE Norte Gaúcho está funcionando. Nós temos algumas ligações importantes, né, estruturais, com instituições de ensino superior, e dentro do nosso suporte maior de trabalho nos últimos tempos, né, a partir de 2020 e 2021, né, para 2020, a presença do Consórcio Intermunicipal do Planalto Médio, que é o consórcio que desenvolve as ações na regional de municípios em que tem a sede do consórcio, que é Passo Fundo, né? Eu fui secretário municipal de educação e hoje sou assessor de educação do consórcio e trouxe o ADE para dentro, né, das discussões e do movimento dos secretários de educação, para que a gente pudesse ter aproximação e afinidade nos diálogos, somados aos outros municípios que pertencem ao ADE, mas que são de outras regionais, né? Então, aqui é um exemplo claro de uma formação interregional que nós estamos desenvolvendo, vamos finalizar ela sexta-feira na Regional Ampla e no dia 25 na Regional da AMAL, Regional de Municípios, né, que possa finalizar esse curso, né, primeiro curso de formação interregional para profissionais de educação, sobre o tema, né, do ensino das relações étnico-raciais, que foi realizado, então, nas associações de municípios da AMPLA, né, Associação dos Municípios do Planalto Médio, onde o ADE está inserido, né, oficialmente, ou na sua estrutura de funcionamento, né, a AMAJA, que é a Associação dos Municípios do Alto Jacuí, a MAL, que é a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, né, em conjunto com o CONSEMI da Undime da AMPLA, né, a UNCME, que é a União dos Conselhos Municipais de Educação, e o consórcio,
Intermunicipal, né, do Planalto Médio Gaúcho e o ADE, que decidiram pela realização do primeiro curso de formação para o ensino das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileiras, africanas e dos povos indígenas em formato interregionalizado e na modalidade de remota, né? Fizemos algumas atividades presenciais, como, por exemplo, esse seminário final, que eu vou mostrar depois para vocês o cronograma. Então, a realização desse evento, contamos com o apoio operacional e colaborativo da Faculdade Médio, né, que é a nossa sede hoje, de Passo Fundo, do Consórcio Intermunicipal do Planalto Médio e do Polo da Universidade Aberta do Brasil, do município de Camargo, que é um dos municípios, que é o meu município, né, que é um dos municípios que integra os dois movimentos, tanto o consórcio quanto o ADE. Aqui, então, só para a gente visualizar a estrutura, né, do trabalho, foram 32 horas de formação, 8 horas de formação técnica de toda a estrutura baseada no questionário do Tribunal de Contas relacionados aos investimentos e ao trabalho da formação continuada de professores e profissionais de educação relacionados ao ensino das relações étnico-raciais. Então, o ADE construiu um documento de orientação, que instrui o passo a passo, desde a formalização da documentação, de tudo que precisa, a partir desse questionário do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para que possa ser cumprido pelos municípios a fim de aferir a execução e os investimentos relacionados ao artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Então, o cumprimento legal desse instrumento, cumprimento do instrumento legal, né, a lei. Então, foram 32 horas de atividade, né, 8 horas, somando, relacionado a isso, então, 8 horas de atividade presencial, então, nós estamos fazendo um grande seminário de troca de experiências, né, em que os municípios instruídos, né, iniciamos no dia 7 de julho, né, julho, agosto e setembro, desenvolvemos as atividades, né, e agora em novembro teremos a culminância de todo esse processo, em que, então, tivemos as discussões teóricas, né, relacionadas à teoria dos processos e também a práticas pedagógicas, e agora teremos esse grande seminário de práticas pedagógicas em que os municípios vêm, trazem, né, as suas comissões, os seus comitês, ou equipe técnicas permanentes, né, de cada rede, para poder apresentar o resultado do trabalho que desenvolveu ao longo desse ano de 2022 nas redes municipais de ensino, para que a gente possa ter uma troca de experiências e inspirar os municípios a partir daquilo que os demais já realizaram. Pode passar, por favor. Aqui, então, temos o extrato, né, do curso de formação, né, consideramos a partir dessa análise, né, então para poder estruturar o curso, foi montado um comitê articulador, né, uma comissão de organização do curso, que né, teve profissionais das áreas indicados pelos municípios, alguns secretários de educação, outras equipes técnicas da Secretaria de Educação, equipes né, dos conselhos municipais, foram 8 pessoas indicadas pelos municípios, mais o consórcio, mais as instituições que dispuseram, né, os seus esforços e instrumentos para poder realizar esse momento de formação. Então, foram 1.219 pessoas inscritas e capacitadas, formadas, né, de 56 municípios diferentes, em 13 regionais, por isso, então, a formação interregional, relacionada, então, a esses municípios. Então, tem alguns municípios que fizeram a adesão e fizeram a adesão no sentido financeiro, de cofinanciador, e tem outros municípios que participaram como convidados. A comissão achou por bem que os profissionais de educação que se inscrevessem de maneira aberta pudessem participar também de uma maneira muito, muito tranquila. Por isso que temos aí 1.219 inscritos e 56 municípios, né? Sabendo que foi um quantitativo menor que fez o pagamento, digamos assim, mas a participação a gente teve nesse quantitativo, que foi algo muito significante, muito importante. Não tínhamos feito nenhum outro movimento que tivéssemos uma adesão tão grande, né, como esse. Pode passar, por favor. E aqui um extrato do que a gente poderia apresentar. Então, foram 32 horas de atividade, um investimento total do curso, né, entre a carga horária dos profissionais. Então, alguns profissionais que atuaram conosco tiveram, né, colaboraram na sua fala, na sua estrutura, outros a gente remunerou por saber
da capacidade técnica, né, para poder desenvolver o tema. Nós tivemos que investir, né, no suporte operacional, então, plataformas, plataforma de inscrição, plataforma de geração de certificado, né, elementos importantes aí que, dado o quantitativo de inscritos, a gente precisou movimentar e investir, né, assim como também nesse momento de formação, de formação presencial, como a gente não vai conseguir reunir todos os professores, então esse evento vai ser gravado, vai ser transmitido ao vivo, para que os profissionais da educação que não puderem participar nesse dia, já que vêm as equipes técnicas das secretarias, podem revisar esse material, podem utilizar esse material das apresentações que os municípios fizerem em outro momento que a Secretaria Municipal de Educação indicar, e aí validar a carga horária de formação, né? O valor médio entre municípios foi de R$ 890, que é um valor bastante simbólico, podemos utilizar assim, barato aos olhos de um curso de 32 horas com profissionais, né, importantes aí que trabalharam sobre o tema. Então, se cada município fizesse adesão dessa carga horária para investir nos seus profissionais, teríamos aí um investimento de R$ 26.740, com o regime de colaboração e essa organização consorciada, né, essa adesão consorciada desse curso, foi uma economia de R$ 25.840 por município, pelo fato de poder ter quantificar, né, esse momento, fora os elementos qualitativos dessa integração. Como elementos que a gente pode entender como dificuldade ou, né, necessidade de melhoria algo relacionado às instruções normativas, né, como somos um consórcio novo, então esse também foi o primeiro movimento. Então, quais são as bases legais dentro dessa estrutura, né, e nós como ADE ficamos mais responsáveis pelo dinamismo e pela articulação entre as entidades, empresas e a articulação financeira, com as tomadas de preço, com a articulação da cobrança dos pagamentos, da justificativa, né, na estruturação da proposta pedagógica da formação, né, todos esses elementos para poder entregar aos municípios, né, tudo mastigadinho, como a gente diz, tudo alinhado dentro dos elementos necessários para poder fazer a comprovação das despesas e o pagamento, e fez a indicação jurídica por empresas privadas, né, relacionadas à formação de professores e que tinham um vínculo para poder fazer a administração e o pagamento das despesas com os profissionais, somados, né, os encargos legais, né, impostos, tudo que for necessário para poder fazer da maneira correta. Então, dentro da nossa linha de trabalho, né, não tivemos nenhuma ligação com esse aspecto de montar um edital, por exemplo, para poder dispor o curso e os municípios adquirirem do consórcio ou do ADE ou da instituição IMET, sim, ficamos responsáveis por essa articulação direta, né, com tomada de preços, com todos os elementos necessários para poder fazer a administração financeira e com o acompanhamento do assessoramento técnico e jurídico e administrativo do consórcio, para poder dispor desse serviço, digamos assim, aos municípios que são consorciados, os municípios que compõem as regionais e, como eu falei, os municípios que não pertencem a nenhum desses elementos, mas que os profissionais de educação, né? Tivemos gente, por exemplo, de Minas Gerais, que viu pelas redes sociais, participou e nós validamos e aceitamos a inscrição. Então, algo que nos deixou muito feliz e que é uma prática que é possível de compartilhar. Alguns elementos que a gente imaginava que fossem dar certo, como determinados vínculos, determinados quantitativos de impostos, determinadas formas de pagamento, pela jurisprudência, alguns municípios tiveram algumas dificuldades, outros a gente teve que fazer outros caminhos de outras formas para poder fazer essa administração, digamos assim, desses elementos múltiplos e diversos, né? Mas é algo que vale a pena estar disposto e sendo partilhado, né? Pode ir para o slide final, por favor. E aqui, então, são todos os movimentos que participaram, né? Regional Ampla, a AMAL, a MAJA, né? Faculdade MED, que hoje se chama Attus Educação, né? Teve uma transição aí na nomenclatura. O nosso ADE, Norte Gaúcho, e o consórcio Ciplan, que foram os movimentos integrantes, assim, de maneira muito presente,
para que a gente pudesse desenvolver com qualidade. Tivemos uma participação muito ativa, né, através de palestras e oficinas, né, que puderam contar com a diversidade cultural que é o nosso país, né, então tivemos escolas indígenas, tivemos escolas quilombolas, não com a intensidade que nós deveríamos, mas representantes da comunidade quilombola aqui da nossa região. Tivemos também, né, representantes negros, né, profissionais que estudam o tema, né, relacionados à estrutura, especialmente ao que tange história, literatura e artes, né, para que a gente pudesse trazer esse caminho, essa instrução, para poder alinhar e trazer ideias, né, para os professores e profissionais da educação depois desenvolverem as práticas em sala de aula com a instrução necessária. Bem, então, enquanto ADE, esse era o compartilhamento, fora outras ações que a gente realizou, mas o que nós temos feito com mais intensidade, utilizado a rede, as relações e a articulação do consórcio, se volta a essa perspectiva de formação de professores. Já temos alguns alinhamentos para o ano que vem, mas daí a gente pode compartilhar também em outros momentos. Então, era isso, espero ter contribuído e fico à disposição para alguma dúvida, alguma informação. Obrigada, Samir. Parabéns pela apresentação. O Samir, gente, ele é professor, mestre em Ciências Humanas e assessor de educação do Consórcio Intermunicipal do Planalto Médio, CIPLAN, e coordenador do ADE Norte Gaúcho. Samir, estou te apresentando formalmente agora, porque eu me esqueci no início da sua fala. Não tem problema, eu sou o Samir do ADE Norte Gaúcho, já é suficiente. Muito bom. Obrigada, parabéns. Eu vou apresentar aqui para vocês, gente, brevemente um resumo de um levantamento que nós fizemos dentro da rede de colaboração de outras iniciativas, né? A gente está fazendo esse levantamento para registrar outras experiências de contratações conjuntas. Aqui é só uma amostragem do que está lá, né? Uma planilha que tem outras ações que foram colocadas. O CIVAP mesmo colocou muitas outras, a gente deu uma resumida, mas é um material que pode fortalecer essas trocas que a gente está fazendo aqui, inspirar outros municípios. Então, esse material vai estar disponível para todo mundo com essas informações, né? Falando aí sobre a quantidade adquirida, quais foram as ações que foram viabilizadas através das contratações conjuntas, percentual de economia que foi conseguido, né, dentro de cada ação. Então, esse material vai estar à disposição. Obrigada, professor Ismar, professor Robson, professora Aida, Samir, Noeli, a quem participou aqui com a gente também ao vivo. E até o próximo encontro.